KGB e a desinformação soviética, parte 9. Capítulo 4. O Mensageiro. O que faremos com a Gaiantes nessa noite? Perguntou-me o Major Steiskal. Talvez umas meninas bonitas mudem o humor dele, respondi. O striptease socialista no bar Alhambra, em Praga, não melhorou o humor do coronel Ivan Ivanovich Agaiantes. Na verdade, ele ficava mais nervoso à medida que as garotas tiravam suas peças de roupa e, durante o primeiro intervalo, ele fez sinal de que queria voltar para a embaixada. O chefe do departamento de desinformação da KGB veio a Praga no verão de 1965 para investigar a operação do departamento tcheco. O armênio, alto, elegante, vestido, de bigodinho e ares aristocráticos, não se parecia com um comunista revolucionário. Ele preferia discutir pintores e literatura russa do século XIX e piadas políticas ridicularizando os líderes comunistas ou a doutrina marxista-leninista. Populares entre os agentes tchecoslovacos não lhe provocavam reação. Ele passou mais de uma semana em Praga, encontrando-se com comandantes, agentes de carreira e consultores da KGB. Fazia perguntas precisas a respeito das OAS tchecoslovacas. Ficou genuinamente impressionado. Durante um ano, cerca de 25 agentes do departamento conseguiram conduzir mais de 100 operações ao redor do mundo, algumas com resultados consideráveis. Um dia, antes de sua partida de volta a Moscou, o geralmente saturnino Agaiantes pareceu relaxar pela primeira vez no meu gabinete, que dava para o rio Vltava, a Ponte Carlos e o Castelo de Praga. Pôs de canto uma enorme pilha de recortes de jornal relacionados a uma operação recente e comentou: às vezes me impressiono com facilidade que temos para jogar esses jogos. Se eles não tivessem liberdade de imprensa, nós teríamos de inventá-la para eles. O dilema do sigilo. Em novembro de 1978, na conferência anual entre militares e a imprensa no Colégio Naval de Guerra, Seymour Hersh, então um repórter investigativo do New York Times, observou: nosso trabalho é descobrir quaisquer segredos que consigamos. Decidimos o que publicar. Não creio que haja outro jeito de descrever o que fazemos. É nossa arrogância que mantém o sistema funcionando. A imprensa, às vezes chamada de quarto poder ou quarto ramo do governo, desempenha um papel especial no sistema americano de pesos e balanços, que é o de destravar os canais de comunicação entupidos entre o governo e o público. O dilema do jornalista é informar o público ou reter informações que possam ameaçar a segurança nacional. É um duelo sem fim entre jornalistas que trabalham sobre os direitos da primeira emenda e os funcionários do governo responsáveis por proteger segredos legítimos. Todos os burocratas estatais, incluindo os americanos, têm a natural tendência de carimbar secreto em quase tudo que chegue às suas escrivanias. O general Accounting Office estima que em 1977 todos os departamentos de governo juntos classificaram entre 70 e 100 milhões de documentos.
Muitas comunicações com governos estrangeiros recebem classificação secreta com pouca ou nenhuma justificativa, com a possível exceção de que a classificação obriga os superiores a lê-las. Os burocratas sabem que materiais não classificados são frequentemente deixados intocados. Em geral, quanto mais sensível a questão, mais restrita a necessidade de saber. Uma razão principal é o medo de vazamentos para a imprensa. Um vazamento de notícias é um termo que se refere a uma informação passada para um jornal por qualquer pessoa com uma razão pessoal para publicar a informação, enquanto outras pessoas preferem manter a informação em segredo. Muitos vazamentos concernem a aspectos importantes das políticas do governo, frequentemente relacionadas à segurança nacional. As notícias são geralmente vazadas para jornais ao invés de veículos de rádio ou teledifusão, porque estes últimos não são considerados mídia de arquivo. Alguns vazamentos estimularam o interesse público ao expor corrupção, crime e abuso de poder, mas outros violaram normas de segurança nacional. Por exemplo, a divulgação da identidade de numerosos funcionários e agentes da CIA durante a década de 1970 causou a perda de informantes importantes e prejudicou a relação de agências com sistemas de inteligência aliados. O estamento burocrático em Washington se divide no que se concerne à melhor forma de lidar com o problema dos vazamentos. O presidente Gerald Ford, uma vez, disse que ele compartilharia com prazer os segredos governamentais com todos os americanos, se tal informação não passasse daí. Mas é claro que o governo deve proteger a confidencialidade de certas informações. Conquanto muitos membros do governo adorariam ver violadores e nacionais sofrendo todas as punições previstas em leis, outros acreditam que um sistema totalitário é o único meio possível para parar os vazamentos. Os argumentos de ambos os lados são basicamente os mesmos hoje e há 10 anos atrás. Mas muitos jornalistas concordam com James Reston, do New York Times, quando ele afirmou que os vazamentos são a válvula de segurança da democracia, sem a qual o público só teria acesso às notícias controladas pelo governo. As raízes da democracia americana estão fincadas no direito constitucional à liberdade de imprensa. Numa carta datada de 16 de janeiro de 1787 e endereçada ao coronel Edward Harrington, Thomas Jefferson escreveu: sem a base do nosso governo, a opinião do povo, nossa primeira tarefa deve ser mantê-la livre. E se me incumbissem de escolher se deveríamos ter um governo sem jornais ou jornais sem governo, não hesitaria por um momento em preferir a última opção. A primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos dita que o Congresso não pode fazer nenhuma lei que abrevie a liberdade de expressão e de imprensa. Portanto, um repórter tem o direito, mesmo a obrigação, de procurar informações vindas de qualquer membro, de qualquer nível do governo, para que apresente ao público uma pintura acurada. Muitos jornalistas dizem que, se não houvesse essa garantia, a imprensa seria nada além de porta-voz oficial do governo. Terence Smith, no artigo CIA Contacts with Reporters, diz: quando essa relação é subvertida por membros de governo que subordinam jornalistas ou por jornalistas que se deixam subordinar, aquele sistema acaba. A tradição de abertura governamental a jornalistas
Mesmo na inteligência, só existe nos Estados Unidos. Mesmo na Inglaterra, os contatos entre jornalistas e agentes de inteligência são muito mais restritos e protocolares do que aqueles entre os seus pares americanos. Sempre que as ações do governo parecem ameaçar a liberdade de imprensa, a resposta dos jornalistas americanos é rápida. Mas poucos notam o fato de que os governos estrangeiros, especialmente aqueles controlados pela União Soviética, às vezes exploram a mídia de massa americana. Vazar segredos à imprensa para obter vantagens políticas é um dos jogos mais velhos de Washington. Mas muito poucos percebem que a KGB, devidamente disfarçada, é claro, é um jogador regular. Até meados dos anos 1960, os jornais americanos eram ciosos ao lidar com informações controversas advindas de fontes anônimas ou de outro crédito, particularmente documentos acerca de questões sensíveis de segurança nacional. As implicações do vazamento dos documentos do Pentágono para jornais e o hiato resultante entre o executivo e a imprensa provocou grandes mudanças. Em julho de 1971, por exemplo, a capa da revista conservadora National Review, de William F. Buckley, Jr., surpreendeu seus leitores com a manchete: "Os documentos secretos que eles não publicaram." O artigo de 14 páginas citava memorandos não publicados pelo New York Times, nem pelo Washington Post. Eram exclusivos à National Review. Esses documentos supostamente assinados por Dan Rusk, ex-secretário de Estado, e pelo almirante Arthur Redford, ex-presidente da Junta do Estado-Maior americano, recomendavam medidas draconianas contra o Vietnã do Norte, incluindo uma demonstração de força nuclear e o uso de bombas nucleares onde era militarmente possível, caso Hanoi não correspondesse às propostas de paz dos Estados Unidos. O Washington Post publicou essa matéria na primeira página e a Voz da América a difundiu ao redor do mundo. Buckley, acossado por ligações telefônicas, desapareceu das vistas do público. Quando retornou a Nova York, revelou que os documentos publicados na National Review foram compostos ex nihilo, do nada. Fora uma farsa criada para demonstrar que documentos forjados podem ser amplamente aceitos como autênticos, desde que o conteúdo seja inerentemente plausível. Eis a explicação e a interpretação do próprio Buckley sobre o incidente. Convoquei 3 ou 4 artistas e juntos compomos em 3 dias vários memorandos oficiais. Até imitar o estilo da prosa dos generais, dos almirantes e dos secretários de defesas adjuntos. A diferença entre os memorandos nossos e os memorandos deles é que os nossos continham análises inteligentes da situação calamitosa da Indochina, sob o atrito subversivo dos guerrilheiros apoiados pelo Vietnã do Norte, os Vietcongues. O Washington Post mandou um pequeno pelotão de repórteres para checar o que tínhamos então chamado de os documentos secretos do Pentágono. Os resultados foram bastante extraordinários. Por exemplo, um repórter ligou para o almirante Redford, que já estava aposentado, sobre cuja assinatura escrevemos vários memorandos. O almirante Redford respondeu ao telefone: "Ô, colega, eu não me lembro direito desse memorando em particular, mas afinal foi há 8 anos. Mas o fato se parece com o meu estilo e com certeza é o que eu pensava na época." Outros, por exemplo, Dan Rusk, reagiram de maneira similar.
Enfim, o Washington Post imprimiu várias matérias sobre esses documentos do Pentágono falsificados. Na redação, começamos a ficar alarmados de que ninguém percebeu a farsa e decidimos convocar uma coletiva de imprensa para explicar que os documentos eram falsos e dar os motivos da falsificação. Buckley provou seu argumento, mas o hiato entre o executivo e a imprensa, especialmente após o Watergate, se alargou. Um número cada vez maior de documentos de política externa, politicamente sensíveis e até mesmo secretos eram vazados à imprensa. Alguns jornalistas se expuseram a grandes riscos em nome da liberdade de imprensa, ao passar informações potencialmente perigosas aos oponentes da liberdade literária. Por exemplo, em setembro de 1975, uma foto de Henry Kissinger lendo um documento com os dizeres: ultra secreto, pessoal, exclusivo, apenas contém senha. Foi publicada não apenas nos Estados Unidos, mas também na Itália e na Holanda. Franco Rossi, que cobria a Conferência Europeia de Segurança em Helsinki, tirou várias fotos do presidente Gerald Ford e Kissinger, a partir de uma sacada. Ao revelar o filme, descobriu que tinha não apenas uma foto de Ford e Kissinger, mas também uma reprodução perfeitamente legível de um bilhete que Ford passara para Kissinger. E uma terceira foto mostrava Kissinger lendo um documento que depois foi identificado como sendo um relatório sobre relações diplomáticas entre Paris e Hanoi. O relatório baseava-se em informações de uma fonte da CIA com acesso excelente, no Ministério das Relações Exteriores francês. A publicação das fotos piorou ainda mais as revelações franco-americanas e proveu os peritos em desinformações soviéticos com material útil para vários jogos de enganação contra o seu oponente americano. 4 anos após esse incidente, vários jornais americanos receberam uma carta de 18 páginas, assinadas por Charles Hansen, um programador de computadores que afirmava ter usado informações obtidas em documentos públicos para fabricar uma bomba atômica viável. Evidentemente, a burocracia federal tentou impedir a publicação dessa informação potencialmente explosiva e, em investigações subsequentes, descobriu que aproximadamente 5% dos documentos acerca de armas nucleares haviam sido equivocadamente desclassificados. Entre eles, um relatório descrevendo o desenvolvimento de uma bomba de hidrogênio. Nesse conflito entre a liberdade de imprensa e a segurança nacional, a Corte decidiu em favor da imprensa. Mas o incidente mostra que informações publicamente acessíveis pode levar ao fim da liberdade de imprensa. Na era do terrorismo internacional, informações desse tipo nas mãos de fanáticos políticos é uma ameaça não apenas ao sistema democrático americano, mas ao mundo inteiro. A Lei de Liberdade de Informação, FOIA, aprovada em 1966 e ampliada em 75, é uma peculiar lei americana que encoraja a máxima divulgação de informações relacionadas à defesa nacional, política externa e aplicação da lei, além de abrir os arquivos do Pentágono, do FBI, da CIA e de outras agências do governo para americanos e estrangeiros. A administração Carter flexibilizou as diretrizes concernentes à interpretação da Lei de Liberdade de Informações em 1977. O governo não deve reter documento a menos que fazê-lo seja importante para o interesse público, mesmo que haja alguma base legal arguível pela retenção.
Para concretizar esse ideal, o Departamento de Justiça defenderá a instauração de processos baseado na Lei de Liberdade de Informação somente quando a divulgação seja demonstravelmente prejudicial, ainda que os documentos tecnicamente caiam dentro das exceções da lei. Mais do que nunca antes, informações governamentais se tornaram disponíveis para consulta pública. Mas a lei criou conflitos inéditos entre as realidades pragmáticas do funcionamento do governo e o ideal democrático da informação livre. Ao mandar um sinal de que as fontes de vazamentos não precisavam temer as consequências legais de seus atos, a administração Carter encorajou novos vazamentos. Num estudo acerca do impacto da Lei de Liberdade de Informação sobre a inteligência e a segurança nacional, Allen Weinstein, diretor do 20th Century Fund, revelou em junho de 1979 que a comunidade empresarial, os condenados presos e pessoas sobre investigação criminal eram responsáveis por 60% de todos os pedidos de informação sobre a lei. Os outros pedidos eram feitos por vários grupos óbvios, incluindo congressistas militares, representantes do interesse público, acadêmicos e jornalistas. Postos que os padrões da liberdade, da Lei de Liberdade de Informação, permitem a qualquer pessoa do mundo requerer documentos do governo americano, alguns desses foram também processados e enviados para países comunistas e do terceiro mundo. Por exemplo, os arquivos do FBI e do Departamento de Estado que tratavam do famoso caso de espionagem Burgess McLean Philby foram requisitados por jornalistas britânicos e, de acordo com rumores correntes, um desses jornalistas passou o material para Kim Philby, que hoje vive em Moscou. Em alguns casos, os pedidos vêm de país comunista. A resposta às requisições feitas por Philip Agee, ex-agente da CIA e desertor que depois viria a participar de campanhas de desinformação soviéticas contra a agência, custou ao governo dos Estados Unidos $325 mil em pessoal e 70 mil para manter computadores funcionando. Interpretações liberais da Lei de Liberdade de Informação ofereceram oportunidades para que países comunistas adquirissem informações importantes sobre seu principal adversário, sem qualquer risco operacional. Por exemplo, informações recebidas do FBI lhes deu um plano das técnicas investigativas do Bureau, preveniu de possíveis perigos e abriu novas possibilidades para ardis internacionais. O fato de qualquer um, mesmo agentes estrangeiros, poder requisitar e receber materiais sensíveis dos arquivos do governo fez com que os aliados dos Estados Unidos se tornassem mais ciosos de se envolver com o Departamento de Estado, a CIA e outros órgãos federais. Líderes mundiais passaram a temer que informações classificadas compartilhadas com os Estados Unidos pudessem facilmente ser obtidas por governos hostis ou publicadas na imprensa americana. Para os especialistas soviéticos em desinformação, foi fácil manipular esse temor e ampliar a distância entre o mundo e os Estados Unidos. Por fim, em 1981, a administração Reagan convenceu o Congresso a aprovar a Lei de Melhoria de Liberdade de Informação. A nova lei sustenta o princípio de que os documentos do governo pertencem ao público e devem permanecer abertos para exame, mas ela dá poder ao procurador-geral de negar a agentes estrangeiros, criminosos
e empresários inescrupulosos quaisquer registros concernentes a terrorismo, crime organizado ou inteligência estrangeira. É impossível determinar o número de documentos que foram adquiridos dos arquivos dos Estados Unidos pelos serviços de inteligências do bloco soviético. E é igualmente difícil determinar quanta informação foi vazada à imprensa americana por esses serviços. De qualquer maneira, é possível dizer que muitos documentos secretos americanos obtidos pelos soviéticos foram reciclados de volta aos Estados Unidos. Quando qualquer documento perde seu valor informacional, para os tomadores de decisão soviéticos, eles sem dúvida o empregam para quaisquer propósitos de desinformações. Podem vazá-los, com leves modificações, para a imprensa americana, supondo que sua publicação possa prejudicar a imagem pública da administração, aumentar o hiato entre os Estados Unidos e seus aliados, ou ameaçar os interesses americanos de alguma outra maneira. Há uma solução para este problema complexo e sensível? Culpar somente a imprensa pelo problema seria um grave erro. A garantia de liberdade de imprensa conferida pela primeira emenda atribui à mídia de massa o papel de cão de guarda. Num sistema dominado por dois grandes partidos políticos sem diferenças filosóficas substanciais entre si, privar a imprensa de seus direitos ou diminuir o diâmetro das suas responsabilidades seria de fato pôr em risco o futuro da democracia americana. Mas é perturbador que relativamente poucos jornalistas americanos reconheçam o potencial maiúsculo de abuso que as interpretações correntes da liberdade de imprensa oferecem ao bloco soviético. As camadas de desinformação comunista não apenas maculam os Estados Unidos, elas representam violações aos direitos da primeira emenda e, por vezes, põem jornalistas americanos na vergonhosa posição de garotos de mensagem, ou mesmo de vítimas de propaganda hostil. A KGB e a imprensa. O correspondente sênior do canal americano ABC, John Scully, que serviu uma vez como embaixador americano nas Nações Unidas, disse o seguinte a respeito da desinformação soviética. Penso que foi pouco dito no passado sobre a importância da desinformação e sobre como ela é importante arma de inteligência. Os soviéticos são mestres em espalhar rumores. Eu gostaria que fôssemos tão bons quanto eles. Os agentes de inteligência destacados pelo bloco soviético aos Estados Unidos ficam geralmente surpresos com a ingenuidade política e a credulidade da maior parte dos americanos. Eles são capazes de obter tanto da imprensa quanto de contatos casuais, informações que em qualquer outro país do Ocidente custaria preços altíssimos. A tradição dos segredos de Estado é profundamente enraizada na Europa. Mas nos Estados Unidos a maior parte dos jornais publicaria informações politicamente sensíveis ou documentos secretos, sem considerar as consequências negativas para os Estados Unidos, em face de seus aliados ou da União Soviética. Em muitos casos, a KGB adquire mais informações sobre os Estados Unidos em revistas e jornais americanos do que através de relatórios de agentes secretos. Uma anedota que circulou pela comunidade de espionagem do bloco soviético ilustra bem.
Um agente da KGB lotado nos Estados Unidos escreve um telegrama contendo informações secretas que custam muitos milhares de dólares. Ao se encaminhar para despachar a mensagem para o operador de telégrafo, ele hesita, volta para sua mesa e acrescenta a seguinte frase: para um relatório mais compreensível e confiável, favor ler a edição de hoje do New York Times. Todos os serviços de inteligência modernos usam inteligência pública, informações coletadas de fontes públicas, tais como jornais, revistas, publicações especializadas e periódicos técnicos e científicos, como a primeira etapa do processo. A imprensa dos Estados Unidos é uma verdadeira mina de ouro para qualquer agente de espionagem que saiba que tipo de informação ele quer. Ela provê muito mais do que notícias superficiais sobre desenvolvimentos importantes, achados científicos ou mudanças políticas. Na sua busca por detalhes coloridos e por informação objetiva e equilibrada, ela publica o nome de pessoas, seus históricos, problemas, fraquezas e mesmo conflitos legais. Portanto, ela serve como um guia útil. Boa parte do esforço soviético de coleta de informações em Washington é aberta e legal. Alguns agentes da KGB, entre diplomatas soviéticos, trabalham publicamente como pesquisadores e lobistas regulares. Mas eles coletam tal volume de material que simplesmente é demais para ser analisado. E, uma vez que o dogma marxista-leninista ensina que a imprensa capitalista é uma arma de propaganda de classe dominante, os soviéticos tendem a desconfiar dessa informação tão facilmente adquirida. Assim, eles depositam maior fé em informações obtidas por meios clandestinos. Diariamente, os relatórios da KGB são politicamente distorcidos para garantir a aprovação dos líderes do partido em Moscou. Os membros do Politburo preferem relatórios que sustentem sua crença no gradual avanço da causa soviética e ignoram fatos inconvenientes. Um analista em Moscou enfrenta sérios problemas quando recebe dados chocantes ou controversos vindos de agentes no exterior. Ele pode perder o emprego se a sua interpretação dos acontecimentos contradisser a doutrina marxista-leninista. E ele pode ser acusado de sabotagem política se a sua interpretação for doutrinária, mas equivocada. O resultado é desinformação disseminada, mesmo dentro do sistema soviético. Ilya Djikvelov, ex-oficial da KGB e ex-correspondente da TASS, que desertou para a Inglaterra em abril de 1980, confirma que os agentes da KGB, correspondentes e representantes oficiais da União Soviética, em atuação no exterior, transmitem informações moldadas a fim de refletir percepções do Kremlin sobre o mundo. Rostos se enrubesceram tanto na KGB quanto na TASS quando o senhor Mugabe foi eleito primeiro-ministro do Zimbábue Democrático. Um evento que Moscou insistiu que os imperialistas britânicos jamais permitiriam. Em outras palavras, a propensão às subserviências característica da inteligência isola os líderes soviéticos da realidade. E portadores de boas notícias têm mais chances de serem promovidos do que portadores de notícias amargas ou contraditórias.
O resultado disso é que, por vezes, a União Soviética toma decisões baseadas em informações distorcidas e em pressuposições superestimadas. Ao espalhar desinformação através de seus próprios canais de comunicação doméstica, a União Soviética contamina o seu próprio ambiente. Por fim, a elite mandatária se torna vítima do seu próprio jogo, incapaz de distinguir a verdade da desinformação. Nas primeiras campanhas de desinformação soviética, os agentes da KGB hesitavam em usar o slogan ou peças de propaganda que não apoiasse diretamente as políticas da União Soviética. Eles perceberam depois que poderiam ser mais eficazes se escondessem por detrás de qualquer tipo de máscara política, inclusive organizações de esquerda ou mesmo movimentos neofascistas, se isso fosse de serventia para os interesses soviéticos. Os países membros do bloco soviético financiam um amplo número de jornais e revistas no Ocidente, além de várias agências de imprensa e de notícia. Na maior parte dos casos, essas mídias de massa não apresentam nenhuma conexão oficial com o leste europeu. Os soviéticos pontualmente lançam mão de canais semi-oficiais, particularmente quando investem grandes quantidades de dinheiro que esperam eventualmente recuperar. Por exemplo, em março de 1977, Berlim Oriental montou em Luxemburgo uma empresa chamada Sociedade para o Desenvolvimento da Imprensa e da Indústria Gráfica. Ela é comandada oficialmente por Karl Raab, que é diretor de finanças do Comitê Central do Sozialistisches Einheitspartei Deutschland, SED, o partido governista da Alemanha Oriental. Vários artigos publicados pela imprensa descrevem o seu propósito como a promoção de quaisquer negócios na área comercial, industrial ou de bens móveis para o desenvolvimento da imprensa e das relações públicas. Através dessa imprensa, os soviéticos canalizaram apoio financeiro a várias publicações no estrangeiro que necessitavam de socorro. Em agosto de 1982, a oposição conservadora do parlamento grego trouxe a lume um documento que mostrava que a Sociedade para o Desenvolvimento da Imprensa e da Indústria Gráfica havia emprestado 2,3 milhões de dólares para financiar novos equipamentos gráficos para uma editora pertencente ao Partido Comunista Grego pró-Moscou. Em outros casos, o auxílio financeiro e os empréstimos a várias publicações ocidentais se mantêm em sigilo. Em seu depoimento à Comissão Permanente de Inteligência do Congresso americano, em julho de 1982, o ex-agente e especialista em OAS da KGB Stanislav Levchenko confirmou que a KGB dá máxima atenção a jornalistas estrangeiros, rotulando-os como alvo permanentes. Quando Levchenko foi enviado ao Japão em 1974 como oficial de campo, teve de passar um ano trabalhando na revista soviética Novos Tempos para melhorar as suas habilidades jornalísticas. Àquela altura, a revista empregava 12 correspondentes estrangeiros em tempo integral, dos quais 10 eram agentes da KGB. A sucursal da KGB no Japão, onde Levchenko teve lotado entre 1975 até sua deserção em 1979, controlava mais de 200 agentes, incluindo membros do parlamento japonês, membros importantes do Partido Socialista Japonês, cientistas e jornalistas.
O próprio Levchenko tinha sob o seu comando 10 agentes e contatos confidenciais, dos quais 4 eram jornalistas. Um dos seus agentes era um amigo pessoal do proprietário de um grande jornal japonês, com uma circulação de mais de 3 milhões de cópias. Qual o grau de influência da KGB na imprensa americana? Como mencionado anteriormente, a maioria dos jornalistas dos Estados Unidos entende que as atividades de desinformação são truques sujos aplicados por um serviço de inteligência contra o outro, a fim de desnortear um inimigo e mantê-lo enfraquecido. Eles consideram tais atividades um jogo do qual a imprensa se mantém distante e desempenha papel tradicional de observador neutro. Robert U. Brown examinou o problema a partir dessa perspectiva na edição do dia 11 de outubro de 1980 da revista Editor e Publisher. Brown afirmou que o livro A Traição, de Arnold de Beaugrave e Robert Moss, é um thriller divertido, mas que alguns leitores, infelizmente, aceitam. Esta narrativa, como representante dos fatos verdadeiros da vida na mídia, os membros da imprensa estão fazendo a si mesmo e às suas profissões um desserviço ao assumir ou sugerir que os praticantes da desinformação conseguem subverter um grande segmento da imprensa e sair impune. Não podemos deixar que o público pense que isso já aconteceu, está acontecendo ou possa vir a acontecer. Não cremos que isso seja possível. Uma pesquisa com 10 jornalistas, 6 americanos e 4 da Índia, África do Sul, Bélgica e Itália, todos bolsistas da Fundação Nieman, 1981, na Universidade de Harvard, confirmou que jornalistas americanos são mais céticos do que os colegas estrangeiros acerca da habilidade dos soviéticos para distorcer a informação e alimentar a imprensa com ela. Claude Van Engeland, um editor de rádio e televisão belga, comentou o seguinte sobre o escopo dos esforços. Hoje, há um assunto importante, muito controverso, na Europa, concernente à instalação de bases de lançamento de mísseis de cruzeiro. E os diplomatas da União Soviética estão fazendo um grande esforço para influenciar jornalistas. Eles sabem que tem uma chance de mudar a opinião popular. Os americanos recorreram a uma analogia simples, bem ilustrada por Anita Harris, uma repórter da Public Broadcasting Corporation. As relações públicas são agentes de desinformação e as campanhas publicitárias são jogos de desinformação. A maior parte dos jornalistas americanos negam a ideia de que a distorção deliberada e secreta de informação por forças externas seja um perigo real. Mesmo alguns especialistas em segurança ocasionalmente afirmam que os jornalistas americanos não podem ser enganados inconscientemente pela desinformação soviética. Por exemplo, Harry Rosinsky, que se aposentou da CIA em 1970, após 20 anos de serviço, põe em questão a eficiência dos programas de desinformação da KGB nos Estados Unidos. Ele sustenta que a desinformação soviética é concebida para o terceiro mundo e que não funcionará nos Estados Unidos.
A KGB age através de jornalistas americanos recrutados como agentes de influência, mesmo que tais agentes existam. E eu nunca vi qualquer evidência de um único recrutamento bem sucedido. O que esses jornalistas poderiam fazer por seu empregador do Kremlin? Será que eles poderiam passar tendências pró-soviéticas para a hierarquia de salas de reuniões e birôs editoriais nos jornais metropolitanos? No diminuto espectro do pensamento político respeitável da mídia nos Estados Unidos, anticomunista e abertamente antissoviético, a inserção de itens ou atitudes adaptados por Moscou seria algo destoante, como um pé de milho no cafezal. Rositsky conclui que a KGB tem feito um excelente trabalho na destruição da imagem dos Estados Unidos do terceiro mundo e pontualmente no Ocidente europeu, mas que não tem impacto sobre a opinião americana. Rositsky comete um erro fundamental quando sustenta que a desinformação eficaz depende primariamente de uma audiência ingênua e, em certo grau, primitiva. Mas alguma das mais eficazes operações de desinformação da história lograram êxito em enganar os especialistas mais gabaritados. Rositsky atribui ao jornalista americano qualidades sobre-humanas, mas eles são seres humanos que podem ser ameaçados, chantageados, recrutados ou comprados da mesma forma como seus colegas na França, na Índia ou no Japão. Rositsky comete outro erro significativo quando descreve a desinformação apenas como falsificação e ignora um espectro mais amplo de OAS da KGB baseada em outras técnicas mais perigosas. E sua percepção de que os soviéticos estejam promulgando apenas visões pró-comunistas é baseada em práticas soviéticas de 30 anos atrás. Isso não leva em consideração as muitas mudanças qualitativas e a sofisticação crescente das operações de inteligência soviéticas ao longo das últimas décadas. O outro extremo, adotado normalmente por comentaristas e ativistas ultraconservadores, exagera o controle soviético sobre a mídia de massa americana e classifica muitas notícias, comentários e documentários esquerdistas ou anti-establishment como desinformação. Analistas ultraconservadores tendem a desconsiderar o viés liberal de muitos jornalistas e a interpretar a divergência como infidelidade ou mesmo como traição. Dogmáticos políticos de cariz conservador são tão vulneráveis às OAS do bloco soviético quanto esquerdistas radicais. Quando, nos anos 1950, a STB e a Stasi conduziram uma campanha anti-americana na Alemanha Ocidental, em nome de uma organização neonazista radical, vários ultraconservadores se juntaram à campanha, sem considerar a possibilidade de ela se tratar de uma provocação comunista. Alguns jornalistas americanos foram enganados e tapeados pela desinformação soviética, e alguns, sem dúvida, foram recrutados. Mas a imprensa americana, como um todo, permanece um firme baluarte antissoviético. A maior parte dos artigos críticos do governo dos Estados Unidos e simpáticos à União Soviética ou às políticas não foram escritos nem distribuídos por agentes da KGB ou
por membros do Partido Comunista dos Estados Unidos. São frutos legítimos do liberalismo e da tolerância americanos. Continua no próximo capítulo.